Bom dia a todos. Vamos dar continuidade à Assembleia do dia 16, que foi suspensa. Então, já para não perder muito tempo, Dr. Ricardo Sayeg. Hoje quem vai secretariar a Assembleia vai ser o representante do Banco Intermédio. Bom dia a todos. Com continuidade à sessão dessa semana da Assembleia Geral de Credores, eu tenho a comunicar em nome da companhia que as negociações ainda estão em curso. Nesse exato momento, inclusive, a Período Hold se encontra em reunião com alguns dos principais credores, eu não sei exatamente. Então, por conta disso, a companhia ela tem o encaminhamento de propor um adiamento para o dia 15/1. Não obstante isso, está aqui presente o Dr. Geraldo. Geraldo, você vai apresentar pessoalmente, não é isso? Está aqui presente o Dr. Geraldo, e com a licença do administrador, eu vou franquear ele a palavra e entregar o microfone, porque ele tem uma proposta a apresentar, né, concorrentemente àquela já apresentada à PENIT. A companhia, em razão de empreender todos os esforços para a sua recuperação, né, não tem nada a opor à manifestação do Dr. Geraldo, qual é o sobrenome, Geraldo? Dr. Geraldo Gouveia, né, desde já ressalvando, né, que não se vincula em absolutamente nada do que foi apresentado e vai ser submetido à análise dos seus acionistas e diretoria executiva. Posso passar a palavra ao Dr. Geraldo, senhor administrador? Obrigado. Bom dia, senhores credores. Eu me chamo Geraldo Gouveia Júnior, represento o fundo Credit Store, administrado pela BRL, custodiado pelo Banco Santander, com quem hoje estou acompanhado, que na verdade está trazendo essa proposta. Essa proposta ela é bastante similar à proposta apresentada pelo Grupo Penido, com algumas alterações. Quando tivemos conhecimento da proposta existente, nós elaboramos a nossa versão. Primeiramente, eu gostaria de deixar aqui com a mesa a procuração que me dá poderes para a apresentação da proposta. Eu vou precisar aqui do suporte do senhor Daniel para poder apresentar pelo menos os pontos principais, e essa proposta ela vai ficar para ser analisada pelos senhores e combinaremos aí a próxima data para efetiva votação. Só um segundo. O ponto básico a ser proposto aqui é o seguinte: o Fundo Credit Store é um fundo de aquisição de direitos creditórios. Ele propõe a compra integral de todos os créditos dos credores sujeitos à recuperação judicial e com o direito, com isso, de adquirir a companhia, o grupo Incopa, em recuperação judicial, e todas as empresas coligadas, pelo valor simbólico de R$1. O valor a ser usado na compra desses créditos será distribuído da seguinte forma: R$205 milhões para os credores da classe 2 e R$75 milhões para os credores da classe 3. Essa é a linha geral desse plano. Comparativamente ao plano anterior, apresentado pelo Grupo Penido, vale ressaltar o seguinte, porque muitos vão dizer: puxa, o valor é menor, então qual seria a vantagem em se ter essa proposta ao invés da proposta do Grupo Penido? Bem, primeiramente, a proposta do Grupo Penido passa pela necessidade de captação de capital de giro de aproximadamente R$300 milhões, além do pagamento da dívida. Os bancos, de forma geral, os bancos dos quais nos procuraram, dos quais
mutuamente nos procuramos e fomos consultados, eles acreditam ser muito pouco viável essa captação de 300 milhões de reais, sobretudo porque ela pressupõe, em grande maioria, dar como garantia os próprios bens do Grupo Incopa. E esses bens hoje já estão gravados nas operações existentes com o Grupo Incopa. Uma vez que o valor não vai ser pago à vista, sim em 7 anos, em tese, esses bens não estariam liberados para a captação de novos recursos. Pois bem, a nossa proposta ela é à vista. Ela é à vista. Não há nenhuma condicionante em relação de captação, tampouco. A captação ela vai ser provida pelo próprio fundo. Além disso, apesar da proposta parecer menor em primeiro momento, num valor menor, trazida a valor presente, comparando-se os 7 anos a uma proposta à vista, ela não é menor. Eu gostaria de apresentar uma planilha que demonstra isso. Está claro para todo mundo aí atrás? Estão conseguindo ver? Pois bem, a proposta inicial do Grupo Período são 395 milhões. Ok? Com uma carência de 36 meses, pressupõe-se nenhum pagamento nesse período. Né? Uma taxa de remuneração, essa taxa apresentada, né, pelo período. Né? De CDI mais 3, considerada aí como 13%, né? Para pagamento nos 4 anos posteriores. Como ela não é muito clara em exatamente como é o pagamento, se é mensal, se é anual, se é semestral, se existe um gradiente nesse pagamento, a gente assumiu que após 3 anos serão pagamentos mensais. Num cálculo rápido feito, como vocês podem ver numa planilha Excel, o valor presente que vai acabar redundando isso é 267 milhões de reais. Okay? Por quê? Porque esse valor de 13% ele é inferior ao valor, essa taxa de 13%, ela é inferior a qualquer taxa de oportunidade aí dos credores principais, ou bancos, ou mesmo, supondo que o banco tenha a sua taxa de oportunidade como emprestador, ou fornecedores e outros que, na verdade, sua taxa de oportunidade é como tomador de dinheiro via de regra. Essa taxa hoje é em torno de 22,29% ao ano. Por quê? De onde tiramos essa taxa? Essa taxa definida pelo Banco Central, está no site do Banco Central, não é isso? Depois a gente coloca direitinho aí a fonte. Então não é nenhum número inventado por nós. Apenas o diferencial entre a taxa efetiva que está sendo oferecida para ser pago e a taxa de mercado que custaria esse dinheiro. Então, trazendo a valor presente, temos 267 milhões de reais. Uma vez que a nossa proposta é 280 milhões de reais à vista, eu acho que a questão de valor fica bastante mais fácil de entender dessa forma. Além disso, existe o risco. Existe o risco que em 7 anos muita coisa pode acontecer, o valor pode não ser pago, e pela conversa que a gente tem mantido com os credores, de modo geral, ninguém tem muito interesse em permanecer em risco nessa operação, que já se arrasta há bastante tempo. Se arrasta desde uma recuperação extrajudicial, depois de uma recuperação judicial, várias assembleias que a gente sabe que a gente tem notícia. Então, em questão de valor, esse é o nosso ponto principal. Voltando aqui ao plano, vocês vão poder observar que ele é bastante parecido em definições, em seu resumo, em seu corpo inicial, com aquele plano do Grupo Período que havíamos entendido já ter sido previamente bem recebido. Aliás, era essa a perspectiva que tínhamos, que ele havia sido bem recebido, mas depois entendemos, conversando aqui com credores, que não é bem assim. Ouvimos aqui de vários credores que muita coisa ainda não estava clara naquele plano. Vocês me permitam só, me desculpem, que esse plano ainda traz alguns pontos a serem corrigidos, vão estar marcados em amarelo, são especificamente relativos aos anexos e tudo mais, né? Então esse aqui é o esqueleto geral do plano, já bastante detalhado, mas uma vez podendo apresentá-lo e tendo como aceitação de vocês e que possamos protocolá-lo, isso será feito no máximo em 24 horas, até segunda-feira a gente protocola com todos os detalhes. Mas voltando aqui ao plano, a estrutura geral da proposta é a aquisição. Pois não. Desculpa, uma parte. O senhor não está apresentando o plano pela companhia, não, né? Não, que isso fique bem claro, inclusive está escrito no plano
Primeira página, todas, lá em cima. Isso vai... Ó, veja só, instrumento de nova alteração e consolidação do plano de recuperação judicial do Grupo Incopa, proposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não padronizado em multissegmentos Credistor. Isso é uma proposta da Credistor, ok? Isso não vincula a Incopa de forma alguma, fique bastante claro. Esse plano, então já até adianto um ponto, esse plano ele tem apenas duas condicionantes, duas condições precedentes. Uma delas é que a Incopa aceite. Se a Incopa não aceitar o plano, não há plano, ok? Uma delas é que a Incopa aceite, a Incopa, as empresas, no caso do Grupo Incopa, todos os acionistas do Grupo Incopa, os cônjuges do grupo dos acionistas e também todas as partes relacionadas aos acionistas. Então, esta é uma condição precedente. Claro a todos? Então, isso é uma proposta apresentada para se transformar em um plano de recuperação judicial. Então, tinha duas condições precedentes, falta uma. Tem duas, é que eu chego lá. Okay? Então, em resumo, já foi dito aqui o resumo, mas a estrutura geral da proposta aqui, como podem ver, a compra, existe aqui um número errado aqui, houve uma alteração, acho que essa versão não é a versão que foi alterada hoje cedo aqui. Vocês, por favor, desconsiderem, depois a gente corrige, onde tem 220,60 milhões, na verdade é 205,75, o valor final é o mesmo, mas houve uma readequação de peso entre a classe 2 e a classe 3. Tá? Foi um pouco corrido isso, me perdoe. Então, todos os créditos serão comprados pelo fundo Credistor, pelo valor de 205 milhões da classe 2 e pelo valor de 75 milhões da classe 3. Os créditos, o valor individual de cada credor será calculado, no caso da classe 3, pelo valor do crédito, no caso da classe 2, pelo valor da garantia. Haverá o rateio, proporcional da garantia e do crédito, e é feito o pagamento. Com base nisso, é operada uma cessão de direitos creditórios, cujo anexo também vai se encontrar no corpo do plano, transferindo definitivamente o crédito dos credores. Com base nisso, o Credistor fica com o direito de adquirir, pelo valor simbólico de R$1, todas as ações, cotas, todos os direitos vinculantes ao controle societário integral do Grupo Incopa. Essa é a linha geral do plano. Falando em condição vinculante, são duas. Uma delas, como eu disse, aceitação do Grupo Incopa, dos acionistas do Grupo Incopa, seus cônjuges e todas as partes relacionadas. A segunda condição é a adesão integral de todos os credores da classe 2. Ok? Esse plano só faz sentido em seu corpo total se todos os credores da classe 2 aderirem a esse plano. Bom, de modo geral, o pagamento é um pagamento à vista, 5 dias após liquidados os valores, ok? Então, sabendo-se quais são os valores, feito o rateio, homologado o plano, feito o rateio, em até 5 dias é feito o pagamento para todos os credores, diretamente pelo fundo, via TED e DOC na conta de cada um deles. Aqui especifica a forma de pagamento dos credores. Okay. Aí eu tenho, só um segundinho. A gente está apresentando uma versão aí. Não é essa versículo. Bom, a correção do valor lá depois a gente mexe. Okay. Bom, aqui são os efeitos. Boa parte deles são muito similares, como eu disse, esse plano é bastante baseado no plano da Penido, então são muito similares àquilo que já havia sido apresentado. Acho que não haverá grandes dúvidas em relação a isso para os senhores, mas elas estão aqui todas colocadas, tá? A vinculação ao plano, a renovação das dívidas, a assunção de todas as dívidas, todos os direitos e deveres não relacionados à recuperação judicial, extraconcursais ou não relacionados, permanecem no Grupo Incopa e o fundo vai assumi-los integralmente, ativos e passivos. Okay? Apenas a dívida relativa à recuperação judicial vai ser quitada nessa proposta, o restante é assumido integralmente.
coisa importante, há uma queixa que eu percebi generalizada aqui de vários credores quanto ao valor líquido dos créditos, né? E isso existe até porque há uma controvérsia muito grande de divergências, impugnações que estão correndo na justiça. A proposta do fundo é aceitar todas as impugnações. Todas as impugnações, com exceção apenas caso haja impugnações que sejam controversas entre si, ou que possuam algum tipo de, por exemplo, dois credores pugnando pela mesma garantia, me parece que isso existe no processo, então não seria possível aceitar ambas, mas de modo geral aceitar a todas. Existe uma outra exceção que depende demais do credor, hoje credor único da classe 1, mas também é questão de negociação, que também é aceitar uma impugnação existente em relação à natureza do crédito da classe 1. De modo geral, aqui não cabe explicar o plano em detalhes, né? Porque senão a gente vai se estender demais. De modo geral, essas são as linhas gerais aqui, as linhas totais aí do plano. A nossa proposta, esse plano tem um prazo de validade, eu explico por quê. A partir do dia 31, a Incopa vai deixar de contar com o serviço de industrialização que hoje é feito, conforme já noticiado nos autos. Então, a partir do dia 1º de janeiro, a Incopa passa a ser uma empresa com receitas expressivamente decrescentes, se não quase tendendo a zero em pouco tempo, porém os custos delas vão permanecer. Ela continua com custo de energia, com custo de funcionários, etc. Então, esse é um momento no processo de recuperação e reestruturação da empresa em que o tempo corre muito contra. Quanto mais tempo demorarmos, maior será a dívida. E isso afasta possíveis investidores, isso aumentando a dívida, ou melhor, diminui a possibilidade de pagamentos, de se acrescer valores aos credores, ou seja, entra-se num processo de perda conjunta de todos. Então, nisso, a gente tem um senso de urgência de que o quanto antes esse plano puder ser votado e aprovado, melhor para todos. Portanto, essa proposta ela tem prazo de validade até o dia 10 de janeiro. Nós precisaríamos trazer ela à efetiva votação o quanto antes. Do nosso lado, a votação pode ser a qualquer momento. A gente está preparado para fazer os ajustes necessários, caso hajam qualquer tipo de modificação que é natural numa proposta desse tipo. E apenas precisamos que os credores aqui presentes se manifestem nessa linha e que os credores tenham o interesse em resolver isso o quanto mais rápido seja possível. Uma vez colocadas aqui as linhas gerais da proposta, gostaria de perguntar se os senhores têm dúvida, alguma coisa que podemos discutir agora, podemos esclarecer. Quando é que a gente vai ter acesso à versão final do plano? Na segunda-feira a gente protocola, se bem que segunda-feira aqui está... Doutor Geraldo, posso fazer uma parte? Pois não. O senhor não pode esclarecer as dúvidas depois? Posso, pois não. E separar? Eu acho que aí fica... Sem problema. Só em relação a isso, a gente pretende na segunda-feira. Se não for possível por conta das férias forenses aqui do Paraná, a gente poderia deixar disponível com o administrador judicial. Possível? Pode ser na segunda? Ah, é? Ah, não. Segunda-feira ele estará protocolado. Conseguir na ata o e-mail do senhor? Posso, lógico. Conseguindo. Do telefone do escritório? Tá. Quer que deixe já aqui ou depois? Pode. Ok. Ah, tá. Pode. Tá. Então, de qualquer forma, eu posso deixar cartão para quem tiver interessado, eu posso mandar por e-mail também. Eu acho que essa é uma recuperação, pelo que eu pude observar do processo, tenho bastante experiência com recuperações judiciais, essa é uma recuperação um pouco atípica. Estamos em uma assembleia que já foi suspensa, me parece que 5 ou 6 vezes, então eu sei que vários credores aqui têm um pouco de ansiedade de ver essa situação ser resolvida, o que é natural, é óbvio. E nós, de nosso lado, não temos interesse nenhum em continuar perpetuando nenhum tipo de atraso. Muito pelo contrário, o que a gente quer é ser rápido, é resolver isso quanto antes, porque na nossa percepção, cada dia que passa, essa empresa está perdendo valor, infelizmente. E é uma empresa consideravelmente robusta, no sentido operacional, conhecida, respeitada, com tradição. Seria uma pena deixar que tudo isso se esvaia por uma questão aqui de prazo, de apresentação e tudo mais. Eu gostaria que todos tivessem a ciência dessa noção de urgência que a gente está
tentando impingir nesse processo que não é interesse apenas próprio nosso, é interesse comum a todos. Agradeço a palavra, passo aqui para o senhor administrador judicial. Obrigado. Bom, diante da explanação, eu só queria deixar claro uma situação. Esta proposta vai ser levada a juízo, não fazendo parte de qualquer ponto do plano apresentado pela Incopa. Então, isso daqui tem que ficar muito claro. Isso daqui é uma proposta que está sendo apresentada hoje e que será levada a juízo, que será levada ao conhecimento de todos e que, se for acatado pela empresa, poderá ser apresentada como um plano alternativo. Então, não podemos levar em consideração que esta proposta e a exposição do plano seja um plano alternativo já apresentado. Tal qual a proposta que foi apresentada, recebeu outra agora, da Expo Funding, requerendo prazo de 90 dias para estudar ainda a possibilidade de compra da Incopa. Tal qual vai ser também apresentado a juízo, mas com uma dificuldade um pouco maior do que as outras, que já tem prazo definido. Expo Funding. Também vai ficar disponibilizada no processo no site. Bom, o que nós temos aqui, então, é ver se votamos mais uma suspensão. Doutor, mas deixa eu me permitir, acho que encaminhar a suspensão, né, o encaminhamento da suspensão, e a data, eu acho que eu gostaria de ouvir a consideração do maior credor, que é o HSBC, a respeito da data da suspensão, que ele recomenda. Boa tarde, eu sou a Adriana, estou representando a HSBC hoje. Eu havia conversado com o Dr. Geraldo, a gente está numa época difícil de final de ano. Todo tipo de proposta que for ser feita aqui, a gente precisa passar por comitês de aprovação no banco, precisa passar por muita gente, o crédito da HSBC é muito relevante, tem que passar por muita gente dentro do banco e a gente não vai ter tempo hábil de aprovar uma nova proposta até o dia 10, até o dia 9. E a gente já veio aqui, já foi pressionado a vir hoje no dia 20, a gente teve uma assembleia no dia 16, sabendo que não existia a possibilidade de aprovar essa proposta. A gente não quer fazer todo mundo vir aqui de novo, sabendo que os credores não estão preparados para votar a nova proposta, porque não tiveram as aprovações necessárias. A gente não tem ainda nem a versão final do plano, mesmo que a gente tivesse a versão final na segunda, a gente tem Natal, Ano Novo, os comitês do banco não vão acontecer, então o que eu peço é para que a gente adie para o dia 15, que o banco tem condição de trazer a opinião dele sobre a proposta. Eu acredito que os outros bancos também têm mais problemas, não é uma questão única do HSBC. Para a gente não ter o risco dessa proposta desaparecer no tempo, né, pelo prazo de validade, eu gostaria de pedir alguns minutos para poder ligar o pessoal do fundo para ver se eles topariam. Mas acho que antes disso podemos fazer as outras considerações, caso existam. Acho que já pode encaminhar o votamento da votação da suspensão, não pode? Votar a suspensão sem votar o prazo? Vamos sair do prazo. Mas, doutor, desculpa, o senhor trouxe a proposta, a gente ouviu, o senhor foi colocado a palavra. Agora tem que dar por Bom, classe 1, doutor Ricardo. Bom, colocando em votação, então, a suspensão. Doutor Ricardo novamente se abstém. Escute, esse prazo está sendo votado para o dia 15. Sim. Na classe 2, alguém contrário? Não. Classe 3. Então, por unanimidade, foi acatada a suspensão da Assembleia para o dia 15. Com a abstenção da classe 1. Gostaríamos de confirmar se pode ser aqui Bom, já definimos isso aí. Senhores, estou aqui na presença do acionista controlador, Frederico José Busato, e aqui na presença da representante dos demais acionistas, a senhora Priscila. Cadê a Priscila? Está aqui. E com a devida autorização deles, eu gostaria de verbalmente aditar algumas possibilidades para o plano de recuperação judicial, esse sim eu já apresentado.
determinar que a proposta ora apresentada não tem nenhum efeito vinculativo com a ENCOP. Isso está claro por todos. Segundo, que, além de tudo que no plano consta apresentado pela ENCOP na sua última versão, que conste a possibilidade de constituição de UPIs, unidades produtivas isoladas. A possibilidade de constituição de UPIs. Unidades produtivas isoladas. Isso. Para alienação, arrendamento ou qualquer outra espécie de negociação favorável à recuperação. Estando totalmente afastada a possibilidade de sucessão na forma do artigo 60, parágrafo único da Lei de Recuperação Judicial, isso, interpretada sistematicamente. Isso. Apresentando exemplos de constituição dessas UPIs, em caráter explicativo e não exaustivo. A UPI da planta de Araucária, a UPI da planta de Cambé, a UPI da divisão de negócios do óleo, de negócios PET, do óleo da marca Leve, e a UPI patrimonial de bens corpóreos e incorpóreos, e ou incorpóreos. Como é um aditamento ao plano e o plano ainda não foi submetido à aprovação, eu peço que esse aditamento verbal, devidamente autorizado aqui na presença do diretor-presidente e acionista controlador, Dr. Frederico José Busato, conste dos termos do plano, dele fazendo parte integrante. O senhor confirma, Dr. Fritz? Ok. Dr. Frederico José Busato, Fritz Bull. Muito obrigado. Posso fazer uma pergunta? Como é que vocês vão compatibilizar essa UPI com a alienação fiduciária do imóvel que vocês estão querendo dar? Então, quando encerrar a Assembleia, Não, mas é que você constou em ato, eu queria que minha pergunta também constasse. Então, pode constar. Qual o nome da autoria? É Fernando, advogado na Natixis, Rothschild e VTV. Na verdade, eu queria saber só como você vai compatibilizar a criação da UPI, principalmente de Araucária e Cambé, com a alienação fiduciária que você pretende também instituir na substituição dos avais. Para mim não está muito claro como que essa UPI vai funcionar para a venda sem sucessão, se ela vai ser baixa dos credores que eventualmente não financiar e das garantias. Doutor Brasília, senhores credores, em homenagem ao colega e para constar em ata, já que a pergunta foi formalmente apresentada, né, que o plano é uma proposta de recuperação judicial por parte da companhia. A companhia está dando todos os esforços de ter a maior flexibilidade possível para efeito de viabilizar a sua recuperação. Essa flexibilidade vem justamente ao encontro de todas essas propostas que estão sendo recebidas para que se chegue a um bom termo. Inclusive, na cláusula do plano, nos termos do plano, existe uma cláusula de ajuste para que sejam feitos todos os ajustes necessários para que seja ultimado em definitivo a sua aprovação.
Então, na oportunidade própria, né, de acordo com a necessidade da aprovação, a companhia pretende finalizar o plano de forma a consumá-lo e que produza juridicamente, sem qualquer tipo de contradição intrínseca, inclusive, né, os seus efeitos jurídicos. Na oportunidade, eu até vou aproveitar o colega e pedir para ele auxiliar, né, e para a gente ver como arredonda, se for necessário arredondar. Efetivamente, nós vemos aqui que existem 1000 alternativas, as alternativas estão se apresentando. Só hoje foram apresentadas 2 propostas, né, e uma proposta muito concreta, né, através de um profissional absolutamente idôneo como o Dr. Geraldo Godoy. Bom, então fica confirmado para o dia 15, às 10 horas, neste local. Administrador, não pode ser no período da tarde, como foram feitas as outras, porque daí quem vem de São Paulo pode vir de manhã, é mais fácil. Não sei se os demais credores concordariam. Para nós é diferente, porque a maioria é escolha, né? Eu concordo. São Paulo. Alguém se opõe a que seja à tarde? Faz a votação no horário. Posso dar uma sugestão? Sim, inclusive, experiência de condução de operação como administrador em São Paulo. Se essa proposta, se no dia 15 for realmente o dia da aprovação do plano, com certeza absoluta vai haver discussão, vai ter que haver ajuste. Ela vai se estender ao longo do dia. A gente tem uma chance de voltar para São Paulo no voo das 8h20 da noite, é melhor de manhã. Então pode ser às 11? Né? Vamos fazer de novo 10. O que nós podíamos fazer, como aconteceu, a gente marca às 10 para fazer todos os procedimentos, e daí com início dentro desse. Razoável. Então fica marcado para as 10 horas. Não é melhor? Porque senão a gente vai dormir aqui. Confirmando as 10 horas. Eu nem vi que dia que é, dia 15. Vou dar uma festa. Os credores que têm assinado normalmente, aí 2 credores de cada classe, se pudessem permanecer para a assinatura da... Está encerrada a sessão até o dia 15.